Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes, irmãos, por esta oportunidade de estarmos aqui para juntos louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Feliz em rever alguns irmãos que ao longo de nossa caminhada cristã estamos juntos no cotidiano da vida, trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em especial o pastor da congregação, nosso pastor Cleison Rocha, que eu me lembro, ele coordenava ali a mocidade em Mandacaru, junto ao pastor também Eliel Avelino, e eu também ali na congregação do Roge, cooperando também como coordenador da mocidade. Saiu uma lavra muito boa de obreiro do Senhor Jesus, em especial também o nosso irmão Carlos Alberto, que é o agente de missões desta congregação, seu companheiro Saulo e os auxiliares Everton e Jacó. E os demais irmãos cristianos, nossos companheiros amigos, muitos irmãos aqui amigos, companheiros, que trabalhamos muito juntos, ainda no antigo setor 5, realizando os grandes congressos da mocidade do setor 5. E a gente sempre vinha para cá nos Aviva Jovens, cooperando e trabalhando com alegria para o nosso Senhor Jesus. Tratando, irmão, de um culto de missões, vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, e somente, irmão, o versículo de número 6. Atos 17 e o versículo de número 6. Quem encontrou, diga amém. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Quem pode dizer amém? Queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, de forma especial, narra, cobre o início da igreja inicial, a igreja primitiva. Historiadores, escritores, em comum acordo, eles acreditam que há aproximadamente 40 anos é registrado o livro de Atos dos Apóstolos de forma especial. O escritor deste livro, como todos nós sabemos, foi o Dr. Lucas, que escreveu este livro. E ele tem uma preocupação, irmão, de narrar, de escrever os acontecimentos estabelecidos e o crescimento da igreja do Senhor. Dr. Lucas, como todos nós sabemos que ele era doutor, ele vai, irmão, trazer ênfase à expressão cheio do Espírito Santo. Mas não somente isso, mas também os milagres operados pelos os apóstolos do Senhor. Ele deixa claro o estabelecimento dessa igreja. Essa igreja, ela nasce, irmão, não por força humana, não por reconhecimento humano, não por vontade humana. Essa igreja, ela nasce, essa igreja, ela cresce por vontade exclusiva do nosso Senhor Jesus. É interessante, irmãos, que se a igreja fosse estabelecida por homens, na sua automatização, no seu crescimento, não informa, irmãos, de estarmos unidos glorificando a Deus. Mas aquele que guarda a igreja, aquele que vela pela igreja, aquele que cuida dos seus, aquele que faz o que nós não podemos fazer, aquele que abre a porta que nós não podemos abrir, é o nosso Senhor, o nosso Deus. Se a igreja estivesse, irmão, estabelecida somente, irmão, sobre a ação humana, ela não conseguiria existir por muito tempo. Ao longo dos embates, das dificuldades da vida, que a igreja vem enfrentando ano após ano, dificuldade acima de dificuldade, perseguição acima de perseguição, mas é a mão do Senhor que está estendida sobre a igreja do Senhor, dizendo: vai passando,
vai passando, vai prosseguindo, vem luta de um lado, vendaval do outro, e a igreja do Senhor progredindo. Então, irmão, esse crescimento não é de entusiasmo humano, não é de vontade humana, é por conta da capacitação do Espírito Santo. Sabe por que nós estamos aqui? Neste vendaval que o mundo está passando, é porque nós estamos debaixo da capacitação do Espírito Santo, dizendo: igreja, prossegue, igreja, anda de cabeça erguida, igreja, marche triunfante. E é por conta dessa capacitação que homens e mulheres fracas, porque ninguém aqui é forte, todos nós somos fracos, todos nós somos pequenos, mas é essa envergadura espiritual, é essa capacitação divina que nos faz prosseguir nessa jornada. Então Deus está disposto a usar homens e mulheres fracas, mas que estão disponíveis para ser instrumento de Deus na terra. Deus nunca está preocupado, irmão, com pessoas grandes, pessoas que acham que Ele por si só Ele consegue realizar algo extraordinário. Mas Deus, irmão, sempre utilizou de instrumentos fracos, de instrumentos que ninguém dava valor, porque quem é grande não precisa de Deus para o exaltar. Agora, quem é pequeno, quem é servo, quem necessita de Deus, Deus está com a sua mão estendida, irmãos, para operar. Então há muito tempo que nós temos, irmãos, ensinado e pregado sobre uma igreja ideal, sobre o papel do que é uma igreja realmente que Deus espera que nós sejamos. O livro de Atos se inicia dando continuidade ao livro de Lucas. Atos capítulo 1 está narrando, irmão, acontecimentos que é terminado no livro de Lucas. O acontecimento da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que ele apareceu a mais de 500 testemunhas, irmãos, para confirmar a sua ressurreição, o milagre da ressurreição. Então o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, inicia trazendo este conteúdo para nós, a ascensão do Senhor Jesus e a ordem que Ele deixou para nós de forma especial. E Ele disse, olha, que não se ausentasse, 1:4, não se ausentasse de Jerusalém, permanecesse em Jerusalém, para que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, espere a promessa do Pai. Ele está narrando esses momentos finais. A ordem de Jesus é: não se ausente, fique. Nós estamos lidando, irmão, com uma geração tão ansiosa, que não sabe mais esperar, que não sabe aguardar a promessa de Deus. Mas Deus diz esta noite: fica no teu lugar, descansa na garantia deste Deus que não falha, muda a gente, morre gente, se transforma a gente de um lugar para o outro, mas a promessa de Deus, ela vai ficar de pé na tua vida. E nós temos, irmão, que descansar. Já imaginou que os apóstolos fossem ansiosos, que os apóstolos não permanecessem? Eu não vou ficar aqui em Jerusalém, eu vou caminhar, eu vou ir para outro lugar. Alguém assim. Nós estamos lidando com uma geração que não aguenta mais tribulação, que não aguenta mais luta, que não aguenta esperar o tempo de Deus. Como é bom, irmão, a gente esperar no tempo de Deus. A porta pode estar fechada, mas você fique na porta, descanse na porta. Só não empurre a porta, mas fique na porta, porque a porta, ela vai se abrir para você. E a ordem de Jesus foi: ficai em Jerusalém. Para quê, irmãos? Para receber a virtude, o dínamo, a virtude maravilhosa do nosso Senhor Jesus, uma capacitação especial. Não dá, irmão, para fazer a obra de evangelização, a obra de missões, sem a capacitação divina.
O homem pode caminhar, o homem pode ir, mas chega um certo momento, dificuldades que surgem, empecilhos que surgem, que ele não vai conseguir resolver se ele não tiver a capacitação divina. É a capacitação divina, irmão, que nos faz ter fé para remover os obstáculos, remover as dificuldades. É um poder maravilhoso concedido por Deus ao homem, de compreender, de colocar a mão, de expulsar o mal, de chegar com socorro, de chegar com solução, de chegar com renovação. É essa capacitação divina que muda o quadro, muda o ambiente, transforma o local, muda a situação. É a capacitação divina do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse para ser testemunha. Todos nós sabemos que aqui é mártir, é sofrer, irmãos, pela obra do Senhor Jesus, ao ponto, irmão, até de pagar-lhe com a sua própria vida, mas não negar a bandeira do Evangelho. E esta mensagem, ela deveria ser pregada, irmão, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e os confins da terra. Aqui é interessante nós pararmos um pouco para compreendermos, irmãos, que os apóstolos, de modo inicial, eles estavam com a mentalidade, irmão, presa somente em Jerusalém. Jerusalém é a sua casa, Jerusalém é a sua terra, Jerusalém era onde eles habitavam. Mas a ordem de Jesus era, irmão, que o Evangelho fosse pregado mundialmente. Então nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser mesquinhos, mas dividir essa capacitação divina, esse poder de Deus, essa dinâmica espiritual com os outros, com o necessitado, com o aflito de coração, com aqueles que estão gemendo, pedindo socorro, pedindo auxílio. Em certo país distante, uma pessoa de modo especial pegava uma garrafa de plástico e colocava dentro daquela garrafa de plástico: nós queremos um pastor que cuide de nós. E enviou várias garrafas. E a garrafa foi chegando a um local, e alguém foi lendo aquelas notícias, e chegou a hora de um missionário, de um pastor, ser enviado para aquele lugar longínquo e distante, para cuidar, irmão, daquelas almas que necessitavam de uma orientação. Que nós possamos estar disponível, estar, irmãos, livres para fazer a vontade de Deus esta noite. Eu quero fazer uma pergunta a você: como está a sua disposição esta noite para fazer a obra do Senhor Jesus? Então não podemos permanecer somente em Jerusalém, mas temos que caminhar para a Judeia, cidade circunvizinha, mas também de forma especial para Samaria, para quem nós não gostamos, para quem não tem relacionamento conosco. Mas fale do amor de Jesus, fale de Jesus, fale até quem não vai com a sua cara, com quem não gosta de você, mas contribua com o Evangelho, a expansão do reino do Senhor Jesus. Aonde eu trabalhava, tinha uma hora que a hora era do lanche, e alguém fazia o suco e dava suco a todos. E em certa ocasião, quando eu cheguei ali para também tomar um pouquinho do suco, alguém olhou para mim e disse: olha, só restava o teu, mas olha aqui o que eu vou fazer com o teu suco. Ele abriu assim a lixeira e derramou o suco dentro. Eu disse: não tem problema, você pode até não gostar de mim, mas eu gosto tanto de você. Oh glória! Você pode até não ir com a minha fachada, com a minha cara, mas eu gosto tanto de você. E até os confins da terra. Isso aqui vira escatologia, porque nós não sabemos a compreensão onde é os confins da terra. Então Jesus estava dizendo: olha, vocês vão ficar em Jerusalém para receber este poder.
Então, em Atos 2, de forma especial, uma igreja que busca esse anseio, que busca a presença de Deus. Nós estamos lidando com uma geração tão difícil, que não quer nem ser mais batizado com o Espírito Santo. Mas eu sou de uma geração ainda criança que dizia: me batiza, Jesus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero falar em línguas. Eu quero ser cheio. Eu quero pregar a tua palavra. E a gente fica, irmão, ore, peça o batismo, e alguém fica até rindo. Mas não adianta, irmão, não tem condição, irmãos, de fazer a obra missionária se não for cheio do Espírito Santo. Não dá para fazer missões, irmãos, sem ter a presença do Espírito Santo. Missões é a força propulsora, guiada e direcionada pelo Pentecostes. Uma igreja cheia, irmão, ela sacode o mundo, ela sacode o ambiente aonde ela está. Vidas são transformadas, pecador se arrepende, porque uma igreja cheia, irmão, ela faz a diferença no mundo. Então, quando olhamos para o Pentecostes, é a inauguração da igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja nasceu com o Senhor Jesus, mas de forma inaugural, ela começou ali em Pentecostes. E essa igreja, irmão, ela começa a ser movida, direcionada, guiada, andando na dimensão do Espírito Santo. Sair do cenáculo, não de forma, irmão, triste, não faltando capacidade espiritual. Ele sai do cenáculo revestido, com força suficiente de confrontar o pecado, de confrontar o pecador, de falar da ressurreição do Senhor Jesus, de falar do amor de Deus. Uma igreja que nasce, irmão, no meio do fogo do Espírito Santo e caminha para fazer a direção de Deus. Precisamos, irmão, de forma especial, olhar o nosso comportamento, a nossa forma, como igreja do Senhor no século 21, caminhando e fazendo a vontade de Deus. Cada pessoa que está aqui, irmão, é um instrumento especial na mão de Deus. Não deixe o inimigo dizer que você não tem valor. Não deixe o inimigo dizer que você não tem capacidade. Deus lhe dotou de dons especiais para você fazer a obra de uma forma toda especial. Levante a cabeça. A tua história não vai parar aqui. A tua história não vai terminar aqui. Tem muitas coisas de Deus nova. Tem novidade de Deus chegando na tua história. Recebe homem, recebe mulher esta noite. A novidade de Deus, a ação de Deus, o vento do Espírito agindo na tua vida. Então aqueles irmãos que estavam abatidos, aqueles irmãos com medo da perseguição que ia se inaugurasse, eles não têm mais medo. Eles agora saem de forma triunfante, dizendo: é para morrer por Jesus, eu estou aqui. John Huss, um dos pais da igreja, um dos homens, irmãos, que foram os pastores iniciais da igreja, ele disse: querem me matar? Vou colocar você na cruz, vou colocar você lenha embaixo dos seus pés, e vamos tocar fogo se você não negar o nome do Senhor Jesus. E John Huss, de forma especial, ele disse: olha, pode tocar fogo agora, porque ainda hoje eu verei o meu Salvador.
eles não temiam a morte, eles não temiam a dor, eles não temiam a perseguição, mas eles caminhavam em fazer a vontade do Senhor Jesus. A igreja, irmão, é a esperança para este mundo caótico. Todos nós lemos em nossas redes sociais a seguinte frase que dizia: um mundo desesperado precisa de uma igreja corajosa. A esperança para este mundo que caminha sem Deus, que caminha sem direção, que não sabe para onde vai, mas a igreja do Senhor está aqui, no lugar onde ela sempre está, no centro da vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ser instrumento de socorro. Oh, glória a Deus! Instrumento de alívio, de paz, a voz de Deus na terra. Oh, glória! Não fique assustado, não fique com medo, porque ainda por esses dias Deus vai lhe encher de uma capacitação especial para você impor as mãos, para você profetizar, para você falar do amor de Jesus, para você fazer a vontade do Pai. Oh, glória a Deus! A igreja está no seu devido lugar, o lugar onde Deus espera que a igreja fique, nos pés de Jesus, o esperando, mas também anunciando a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Ana Leda está aí, que veio conosco. Ela é nossa vizinha, ela morava em frente à nossa casa. E o seu netinho Davi, ainda recém-nascido bebê, nasceu com um problema de um coração crescido, inchado. Em certa ocasião, ela disse: ele vai morrer agora. O que nós vamos fazer? Mas a igreja é o pronto socorro de Deus. Cada crente é um instrumento de Deus na terra. E de repente ela correu para a cozinha da casa da minha mãe, ela, a filha dela e o netinho. E agora o que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos levantar um clamor aqui. E naquela ocasião nós levantamos um clamor, e o coração do menino desinchou. Está vivo, Davi está vivo. Está vivo até hoje. Oh, glória, porque Deus continua operando, irmão, de uma forma especial em cada igreja, em cada crente. Então, irmão, essa igreja, ela se fortaleceu com as bases fortes, bases espirituais e bases sociais. Essa igreja, irmãos, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja do Senhor só não pode pensar, irmãos, olhando a forma espiritual de agir, mas também a forma social de se pensar. Uma igreja que leva a mensagem, mas também uma igreja que leva alimento. Uma igreja que leva a mensagem, mas uma igreja também que leva uma cesta básica. Uma igreja que pensa, que analisa a situação daquela pessoa. Então, irmão, nós vemos essa igreja, irmão, ela agir, se mover nesse crescimento espiritual. Lucas, como o doutor que nós dizemos anteriormente, ele de forma especial, ele dá uma atenção maior aos milagres que foram estabelecidos, irmão, pelas mãos dos apóstolos. Em Atos 2:1, ele fala do sinal e maravilha do dom de língua. 3:1, a cura do coxo. 4, abalo da oração. Capítulo 5, a morte de Anania e Safira.
Capítulo de número 5 e 19, a libertação dos apóstolos da prisão. Capítulo de número 8, o arrebatamento de Filipe. O capítulo de número 9, a cura de Enéas. O capítulo de número 9 e 36, a restauração de Docas. Capítulo de número 9 e 17, a restauração da visão de Paulo. Capítulo de número 12, Pedro é liberto da prisão. Capítulo de número 12, a morte de Herodes. Capítulo 13, irmãos, a cegueira de Elimas. 14, a cura do coxo em Listra. Capítulo 16, o abalo na prisão em Filipo. Capítulo de número 9, a restauração de Eutico. Capítulo 28, Paulo ficou sã, mesmo com a mordida da víbora. Capítulo de número 28, a cura de muitas pessoas. Então essa igreja, ela se movia, irmão, na dimensão espiritual. E de forma especial, o versículo que nós lemos, disse: estes homens que alvoroçaram o mundo, chegaram até aqui. Eu fui olhar, irmão, de forma especial, o que dizia essa expressão alvoroçar o mundo, no seu original, é colocar o mundo de cabeça para baixo. Uma igreja revestida, irmãos, ela faz uma transformação social, uma transformação cultural, uma transformação no mundo de uma forma especial. O mundo espiritual não pode deter. O diabo e seus irmãos, anjos malignos, não pode deter a ação da igreja, porque ela caminha na dimensão de Deus, que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Crentes cheios para fazer a diferença neste mundo. Se você puder orar comigo, diga: Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, me encha mais, me encha mais, me encha mais. Dai de covianai se amarrar. Pessoas dispostas para fazer, irmãos, a diferença neste mundo. Uma igreja para transformar o mundo. Deus conta com homens e mulheres que queiram ansiosamente a presença do Senhor Jesus, que queiram viver, irmão, debruçado amorosamente pelo Senhor Jesus. Uma excursão, irmãos, que fora visitar a casa do grande pregador chamado John Wesley. Crianças foram visitar aquela casa, e de forma especial, irmãos, o grupo de crianças, pela professora, dizia: esse aqui é o quarto de John Wesley. Aqui era a sala dele. Aqui era onde ele fazia a refeição. Aqui era o quarto dele. Está vendo esses 2 buracos no assoalho de madeira? Era onde ele dobrava os seus joelhos. Terminou a excursão. Ela foi contar os alunos e faltava um. E ela ficou preocupada, retornou correndo para casa e encontrou um que estava faltando, com os pés tronchos, sentindo dificuldade porque não alcançava os joelhos de John Wesley. Ele com os joelhos fazendo um esforço muito grande, dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser amigo teu, como John Wesley era teu amigo. Oh, glória! Em outra linguagem, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu quero, Senhor, verdadeiramente ser usado por Ti.
E o nome desse homem era Billy Graham, o maior pregador do século 21. Homens para fazer a diferença. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com a sua vida para fazer a diferença neste mundo perdido? Pessoas cheias, revestidas da presença do Senhor Jesus. Oh glória, quem pode glorificar o nome do Senhor esta noite? Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus esta noite? Sinta essa renovação de Deus na tua vida esta noite. Sinta essa capacitação. Você vai sair daqui de uma forma diferente. Chegou alguém abatido, alguém triste, Deus diz para você: receba alegria espiritual, receba a autoridade do Espírito, e você vai entrar marchando na tua casa, marchando onde você trabalha, levantando a cabeça para os vizinhos, dizendo: vizinhos, Jesus te ama. Oh, glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? E ninguém vai ficar assustado, não, porque você está recebendo a autoridade espiritual de Deus esta noite, e Deus vai usar você mesmo. Não vou chamar o pastor, vou chamar o presbítero, vou chamar a irmã do ciclo de oração. Que história! Deus vai usar é você mesmo. Entre na tua casa dizendo: casa, este lugar é de Deus. Finança, volta para o seu lugar. Equilíbrio nesta casa. Ação de Deus nessa casa. Ação de Deus na vida dos meus filhos. Ação de Deus na vida do meu marido, da vida da minha esposa, nos meus netos. Ação de Deus, mover de Deus, poder de Deus. Ai, a sou da caiacia. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo: eu quero ser uma igreja que transforma o mundo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, conta comigo. Conta comigo. Eu quero ser uma igreja que faça a diferença. Oh, glória a Deus. Uma igreja que ore e Deus opere. Oh, glória. É uma igreja que clame e Deus abra a porta. Não temas, porque a porta para ti se fechou, mas ela não vai continuar fechada. Uma porta especial, uma porta maravilhosa, Deus vai abrir para você. Uma porta que você vai entrar e sair, sair e entrar. Uma porta especial, uma porta que você vai escolher o horário, uma porta que você vai escolher o dia que quer ir. Uma porta especial de Deus para a tua vida. Receba de Deus esta palavra esta noite. Uma porta grande, uma porta larga, uma porta extraordinária Deus abriu esta noite. E se alguém está pensando, eu já estou encerrando, se alguém está pensando que a igreja vai se abater, que a igreja vai se abalar, pode levantar STF, pode levantar governador, pode levantar prefeito, pode levantar o diabo, mas a igreja vai prosseguindo, 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 prosseguindo.
Receba alegria e conforto espiritual esta noite, que nós estamos prosseguindo e as promessas de Deus estão todas de pé. Você vai ver o que Deus vai fazer ainda este ano. Deus vai revirar o baú das promessas antigas, promessas esquecidas de ti, mulher, promessas esquecidas de ti, homem, e Ele vai dizer: eu vou trazer à tona, eu vou fazer existir promessas antigas. Receba esta noite em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor.